Boa noite a todos. Eu me chamo Maria Estela Bus, sou diretora aqui da unidade do Polo de Criciúma, da Faculdade Senspeg, também responsável pela pós-graduação na região de Tubarão e de Araranguá, toda a região de Criciúma. Estou imensamente feliz com o convite feito à minha pessoa pela Faculdade Senspeg nessa noite para a apresentação desta grandiosa palestra com o professor Dr. Luiz Antônio Correia, que eu tenho uma enorme gratidão e admiração. Nessa noite, o professor abordará o tema fármacos e aprendizagem, a compreensão e a prática em sala de aula numa perspectiva neuropsicopedagógica. O professor, ele é um dos pioneiros junto com a faculdade, inclusive na questão de conseguir essa CBO, né, no Senado. O professor Luiz Antônio Correia praticamente leciona em todas as turmas do Brasil, na área da neuropsicopedagogia, com a disciplina de neurofarmacologia e CID, né, que é o Código das Doenças, que todo mundo sabe. E é um grande orgulho quando ele vem nas turmas de pós-graduação que a gente tem aqui na região de Tubarão, Criciúma, Araranguá. O pessoal fica encantado com o conhecimento, né? E vocês vão ter um pouquinho desse conhecimento nessa noite, onde o professor vai abordar principalmente as questões da ação dos antidepressivos, ansiolíticos, psicóticos nas crianças e a relação que isso tem com esse momento que a gente está vivendo, né? Com Covid-19, com a questão da quarentena, de estar isolado. Então, seja muito bem-vindo, professor, e gostaria também de dizer a todos vocês que estão aqui participando dessa palestra, nossos alunos, futuros alunos, interessados, que vocês terão acesso a todo o material no e-mail que vocês receberam, vocês clicaram e estão assistindo essa palestra. Em seguida, vocês recebem um e-mail onde vocês poderão pedir o certificado de vocês, também baixarem o material. Vocês vão ter acesso a tudo, certo? E qualquer dúvida, nos chamem ali no chat, o Bruno vai estar dando uma assistência ali, de estar passando todas as informações necessárias, a gente vai estar acompanhando também. E fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos nessa noite. Professor Luiz Antônio, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite da faculdade, e agora é com você. Olá, pessoal! Inicialmente eu queria agradecer à consultora Estela por me propiciar essa oportunidade de trazer informações a vocês valiosíssimas sobre fármaco e aprendizagem, e também agradecer ao Grupo Senspeg, também essa instituição fantástica e a pioneira na neuropsicopedagogia no país. Vamos iniciar então essa fala falando sobre fármacos e aprendizagem, a compreensão e a prática na sala de aula em uma perspectiva neuropsicopedagógica. É um assunto bastante interessante, porque é um assunto que vocês não vão ver assim tão facilmente em qualquer outro local. Essa disciplina que eu trabalho como profissional, como professor, é uma disciplina de direitos autorais junto à Biblioteca Nacional, onde eu vou trazer informações valiosíssimas aos profissionais da educação para que entendam uma ação no cérebro da criança de um ansiolítico, de um antidepressivo, de um antipsicótico. Então, nós vamos iniciar primeiro com a minha primeira tela, colocando algumas identificações minhas aqui. Inicialmente, o meu nome é Luiz Antônio Correia, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia e trago para vocês aqui o meu e-mail para que, eventualmente, qualquer dúvida, vocês possam me mandar um e-mail, tranquilamente eu responderei a todos vocês. No segundo momento, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa sociedade, que é uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, uma sociedade que trabalha especificamente o desenvolvimento dessa nova ciência no país, né, onde essa ciência é uma ciência transdisciplinar, né, que transpassa as outras ciências para a formação da ciência neuropsicopedagogia, vinculada à pedagogia, vinculada à psicologia cognitiva e à própria neurociência.
Aqui nós temos o site da sociedade, onde vocês vão poder observar todas as notas técnicas, vocês vão poder, visualizando o site, ver o código de ética, vendo os testes que o neuroclínico vai poder aplicar e os que não podem aplicar. Então é um site muito interessante e eu convido todos vocês a visualizarem esse site, que oportunizarão a vocês a saberem todas as funções do neuropsicopedagogo clínico e institucional. Agora que nós temos o nosso CBO, Código Brasileiro de Ocupações, dizer para vocês que é a única profissão no Brasil que tem 2 CBOs. Um CBO específico para neuropsicopedagogo institucional e um CBO específico para clínico. Também temos um e-mail e um WhatsApp para qualquer dúvida que vocês possam ter em relação à Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia. Bem, vamos iniciar então a fármaco e aprendizagem. Eu coloquei aqui um tema interessante porque a visão que nós vamos passar para vocês é uma visão inteiramente neurocientífica, não é só uma visão química não, é uma visão científica, neurocientífica. E eu coloco que a psicofarmacologia hoje, ela se baseia inteiramente na neurotransmissão. Então, nós vamos entender que as medicações elas vão agir ou substituir até alguns neurotransmissores que o cérebro não consegue produzir devido à sua própria patologia psiquiátrica. E quem vai substituir ou potencializar ou inibir a recaptação desses neurotransmissores no cérebro são os medicamentos. Mas para entender inicialmente os medicamentos, a ação desses medicamentos no cérebro, eu vou passar aqui para vocês alguns neurotransmissores que são de fundamental importância para a farmacologia. Existe uma quantidade muito grande de neurotransmissores no cérebro, mas eu separei aqui 8 neurotransmissores que são de real fundamento, de importância para entender a ação que essas drogas vão fazer no cérebro para potencializar esses neurotransmissores. Primeiro neurotransmissor que nós vamos colocar aqui chama-se acetilcolina. É um neurotransmissor que está associado com atenção, com aprendizagem e com memória. Veja só que interessante, né? Memória. Nós vamos notar que algumas pessoas, a partir de 70 anos, vão começar a perder essa memória de curto prazo. Porque existe uma enzima chamada acetilcolinasterase que vai degradar esse neurotransmissor. Os remédios antidemenciais, que nós vamos comentar posterior, no curso inclusive, os remédios antidemenciais, eles vão agir diretamente nessa enzima e eliminando essa enzima para que ela não degrade a acetilcolina. Eu vou apresentar depois alguns quadros e mostrar como é que isso ocorre no cérebro, né? Onde é produzido neurotransmissores, eles ficam na vesícula sináptica, retornam através de uma recaptação e a enzima degrada eles, elimina eles. E aí, para ser novos neurotransmissores produzidos. Os remédios vão eliminar essa enzima, então os neurotransmissores, principalmente a acetilcolina, vão ficar mais tempo na fenda, fazendo com que a pessoa consiga melhorar a sua memorização, consegue resgatar ou guardar mais informação no cérebro e resgatar mais a informação do cérebro. Então a acetilcolina é um neurotransmissor muito importante para esse nosso primeiro ponto de observação. Segundo, dopamina. A dopamina é um neurotransmissor também fantástico, né? Ela vai mexer diretamente com atividade motora, né? Vai mexer com recompensa no cérebro, mais uma vez atenção. Então vocês vejam que interessante, né? Como a maioria dos neurotransmissores tem uma relação intrínseca com a atenção. Por isso que a criança que tem déficit de atenção, ela vai ter alguns problemas, principalmente na região pré-frontal, na produção desses neurotransmissores. Se ela não produz eficazmente esses neurotransmissores, ela já vai ter o quê? Um prejuízo na sua atenção. E nós entendemos, como profissionais da neuropsicopedagogia, que a memória tem uma relação, e a aprendizagem tem uma relação intrínseca com concentração, com essa atenção. Se não houver concentração, não existe aprendizagem. Se a criança está desatenta, você está falando e a criança está olhando para o outro lado, a criança está fazendo uma outra atividade, ela está te ouvindo, mas não está te escutando. Então, vamos entender assim a importância da atenção para nós conseguirmos guardar essa informação e resgatar essa informação. Muitas vezes ouvimos e não escutamos e vemos, mas não enxergamos. Quando nós estamos, o cérebro humano, ele só consegue se concentrar em uma coisa de cada vez. Uma vez eu dei uma entrevista na Bandeirante e a moça ainda falou, mas o cérebro da mulher também? Claro que a mulher limpa a casa, passa a roupa, faz o café, mas isso é uma questão psicomotora. O foco neural é um só. Se não houver concentração, não há aprendizagem.
E alguém vai me dizer assim, professor, mas eu não acredito nesse seu dito, porque eu estudo escutando música, eu estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. O senhor não falou que o cérebro só se concentra em uma de cada vez? Estudar escutando música com certeza é possível, porque você não precisa se concentrar na música. Você utiliza ela apenas como um relaxamento. Você pode até usar um rock pauleira, mas se você estiver concentrado no teu estudo, essa música não vai te atrapalhar. Eu sempre gosto de dar um exemplo para os alunos, para provar isso, é que em 3 minutos eu passo um conteúdo de fármaco e colocamos um fone no ouvido de cada aluno e colocamos uma música em português que ele nunca ouviu. E no final desses 3 minutos, eu pergunto para ele sobre o conteúdo do assunto. Se ele tiver, e sobre a letra da música, ele não vai entender. Se ele estiver concentrado no meu discurso, a letra da música vai passar. Se ele estiver concentrado na letra da música que ele não conhece, perdeu o meu dito. Então aí eu consigo provar que o cérebro não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo. Então uma criança que tem déficit de atenção não tem problema em aprender. O problema dela é um problema em se concentrar. E aí nós vamos comentar depois a importância de entender isso, de que uma criança com déficit de atenção, o prejuízo que ela terá na sua concentração e com certeza o prejuízo que ela terá na aprendizagem. E hoje os medicamentos são muito eficazes para isso. Dopamina também, quando fala de comportamento e motivação. Motivação, veja só que interessante, né? A motivação tem relação com neurônios dopaminérgicos. Então, nós sabemos que a maioria dos remédios antipsicóticos, seja o DOL, seja Meleril, Neuleptil, Risperidona, eles vão trabalhar diretamente a dopamina, porque é muito difícil encontrar uma criança autista motivada com espectro, né? Transtorno espectro autista, uma criança com espectro da esquizofrenia motivada ou com qualquer tipo de transtorno de neurodesenvolvimento, né? O antigo retardo mental motivado. Então, esses remédios ajudam significativamente a elas tentarem também se motivarem. Serotonina, um outro neurotransmissor fantástico. Serotonina vai trabalhar para nós a emoção, humor. Então, nós vamos notar que, por isso que o primeiro sintoma de problemas de depressão problemas com humor e insônia, porque a serotonina também trabalha diretamente o sono. A serotonina regula inteiramente um hormônio chamado melatonina, que é o que regula o nosso sono. Então, os problemas relacionados à serotonina com certeza serão problemas que os comportamentos, os sintomas, as causas de problemas da serotonina serão relacionados diretamente com a falta de humor e com problemas de insônia. Mas também mexe com ansiedade, por isso que às vezes alguns antidepressivos também são receitados para as pessoas ansiosas. Mexe com apetite, mexe com libido, né? Nós vamos aprender que um dos prejuízos de efeitos colaterais de remédios à base de serotonina, que são os antidepressivos, a pessoa vai perder o prazer sexual. Isso é notório que isso aconteça, porque ela vai mexer diretamente com a libido, né? Irritabilidade, pensamentos obsessivos. Então, a serotonina tem essas funções que eu vou explicar detalhadamente quando nós olharmos o cérebro e vermos essa produção de serotonina, né? E alguns remédios vão só inibir recaptação, outros vão aumentar a produção de serotonina, outros vão mexer com serotonina e noradrenalina, que nós vamos explicar a posteriori. Outro neurotransmissor muito interessante é o GABA. GABA é o ácido gama-aminobutírico, potencializado pelo glutamato, o GABA. O GABA é um neurotransmissor que inibe o sistema nervoso. Então, todos os remédios ansiolíticos, né, eu vou colocar os nomes de fantasia, Rivotril, Frontal, Lexotan, todos eles vão potencializar o GABA, diminuindo a velocidade elétrica no cérebro. E também são relaxantes musculares. É muito importante nós sabermos o que o nosso coração é, um músculo. Quando esse coração relaxa, ele vai bater mais devagar. Batendo mais lentamente o coração, joga menos o que para o cérebro? Sangue. No sangue tem duas coisas fantásticas, glicose e oxigênio. Se nós desoxigenarmos mais o cérebro, vai dar mais sonolência. Então, é um remédio que, de cara, quando você vai a qualquer médico e diz que está insônia, ele já te dá um ansiolítico, porque esses remédios vão te ajudar a dormir, tá? Não é um hipnótico, que é aquele Zolpidem, Stilnox, que você toma e dorme na hora. Esses remédios, eles vão te dar uma sonolência. O cérebro vai trabalhar menor. Veja que interessante, agora nós entendemos. Então, se uma criança toma um ansiolítico, ela já vai ter um prejuízo de aprendizagem. De que forma? A lentidão do cérebro. A lentidão do cérebro faz com que ela raciocine mais devagar. Se é um conteúdo de geografia, história, ciências, há um prejuízo? Mas ele é teórico. Então, o que acontece?
eu posso não aprender aqui um, mas depois eu estudo dois, vejo em casa, consigo aprender. Agora, se é um conteúdo de uma matéria lógica matemática, exata, onde eu preciso de um raciocínio rápido e que é sequencial, né? Se eu não aprendi o 1, quando eu for fazer o 2, quando for fazer o 3, eu preciso do 1, o 2, eu preciso do 1, e aí vai ter um prejuízo significativo. Então, crianças que tomam medicações, nós vamos notar, sejam ansiolíticos, sejam antipsicóticos, sejam inibidores de humor, todas essas crianças terão um raciocínio muito mais lento. Então, o profissional da educação, que faz neuropsicopedagogia, está ciente que essa criança terá um prejuízo maior. Então, nós não precisamos aceitar os comportamentos, nem as aprendizagens, mas se nós entendermos que uma criança que toma uma droga, o seu cérebro fica muito mais reduzido a velocidade no cérebro, então isso com certeza terá um prejuízo significativo na sua aprendizagem. Quando eu falo em glutamato, esse é um neurotransmissor fundamental, excitatório. Veja só que interessante, depois nós vamos ver, esse aqui é um neurotransmissor inibitório, esse já é um neurotransmissor excitatório. Vai mexer também com a aprendizagem, vai mexer com memória e vai mexer com concentração. Epinefrina, que é adrenalina, todo mundo já falou, a minha adrenalina está 1000, também é um neurotransmissor excitatório que controla foco mental, olha que interessante, que controla a atenção. Então, vocês estão conseguindo perceber que a maioria dos nossos neurotransmissores tem uma relação intrínseca com foco, com atenção, com concentração, com memória. Então, com isso, quando eu falar no último momento de psicoestimulantes, à base de anfetaminas, que vão estimular o cérebro, principalmente os psicoestimulantes que são para as crianças, que são dados para as crianças que têm déficit de atenção, são remédios que vão mexer com todos esses neurotransmissores e ajudar essa criança a melhorar a sua concentração, a sua atenção e o seu foco. Né? Principalmente metilfenidato, que é a Ritalina, a lidexanfetamina, que é o Venvance. Então nós vamos ver lá a importância também dessas medicações no tratamento de crianças com TDAH. Noradrenalina, regula o humor. Olha só que interessante, esse é o segundo neurotransmissor fundamental na depressão. Porque, mais uma vez, vocês estão vendo o humor aqui. Humor como situação essencial aqui para ter uma qualidade de vida. Né? Por isso que a pessoa com depressão, além da insônia, o primeiro sintoma é um mau humor. Né? Mais uma vez mexe com ansiedade, disposição, por isso que uma depressão um pouquinho mais grave, a pessoa tem preguiça de fazer as coisas, tem indisposição de fazer as coisas. Né? A própria vontade é emoção física e mental. E o último neurotransmissor fundamental aqui é a endorfina, né? Que está relacionado, analgésica, diretamente com a sensação de bem-estar, de conforto, de êxtase para a vida. Muito bem, então esses são os neurotransmissores que eu separei para que vocês entendam a posteriori, quando eu for explicar sobre a ação da medicação, que será nesses neurotransmissores. Né? Nesses neurotransmissores. Vamos lá. Primeiro ponto fundamental para a gente iniciar, quando a gente fala de fármaco, né, é que hoje a medicina mudou muito. A fármaco, ela já existe desde 3000 a.C., quando eles faziam poções, né? Nos caldeirões, misturando elementos, etc. Hoje a farmacologia ela teve um avanço significativo, né? Onde trabalha-se hoje com biofarmácia, com liberação prolongada. Né? Eu dou um grande exemplo assim, entre o Concerta e a Ritalina. Né? A Ritalina normal em comprimido, quando você toma, ela é muito eficaz, só que a durabilidade dela é muito curta no organismo. A ação dela é muito rápida, ela age muito rápido, mas ela perdura pouco no organismo. Quando o Concerta, que é original do metilfenidato, ele testou, ele viu que era muito curta. Então, de que forma nós podemos fazer uma biofarmácia, uma liberação prolongada no organismo? Então, eles fizeram comprimidos com 3 compartimentos. Né? Externamente, já um compartimento de metilfenidato, que quando a criança coloca na boca, e aí nós vamos notar que todos são metabolizados pelo fígado e entra na corrente sanguínea, ele já vai agir rápido. E aí acontece o seguinte, como o Concerta são 3 compartimentos, e a Ritalina vai durar muito pouco, no máximo 1h30, 2 horas, aí acaba o efeito. Né? Por isso que a criança, quando toma um comprimento de Ritalina, a mãe tinha que dar 1h da tarde. E chega às 3 da tarde e acabou. Quando ela vai para o intervalo, volta do intervalo, ela não consegue se concentrar, não consegue ficar parada, etc. e tal. Então, e não dá para ficar tomando 5, 6 Ritalina por dia. Né? Agora, um Concerta, que é esse com 3 compartimentos, através de uma liberação prolongada, ele vai 3 camadas.
a terceira camada vai inchando com a saliva e os líquidos e vai jogando para a segunda camada e para a primeira camada e para o organismo. Então, por isso, só que tem um porém. Como o Concerta tem toda essa tecnologia através de uma biofarmácia, um Concerta é R$400. Só que ele vai, se eu tomar às 8 da manhã, ele vai ter uma durabilidade de ação até às 8 da noite. Enquanto uma Ritalina, se eu tomar às 8 da manhã, no máximo às 10 horas ela acaba o efeito. Por isso que ele é R$30. Então nós vamos notar assim a diferença hoje da tecnologia que é feito, usado dentro dos medicamentos, coisas que não existiam antigamente e hoje nós temos medicamentos de liberação gradativa e prolongada. Biologia molecular, né? Antes a avó fazia chá com a folha, né? E ajudou muito, né? Chá de boldo, hoje é tirado dos vegetais, geralmente do caule dos vegetais, às vezes da raiz, a molécula do vegetal. Então hoje tem um departamento, nós tivemos a oportunidade de, junto com os alunos de Barueri, os alunos de São Paulo e de Guarulhos, fomos fazer uma visita técnica na Eurofarma. Eu fiquei muito feliz porque foi a única, além da medicina e da farmácia, que tem regularmente essas visitas, foi a única instituição e curso do Brasil que eles liberaram, que foi o curso de neuropsicopedagogia do Sensupeg. O único curso que teve a chance de verificar dentro de um laboratório farmacêutico, num departamento de biologia molecular, onde eles retiram lá a molécula do vegetal para a produção da medicação. Essa molécula é alterada, né? Nós vamos ver que essas moléculas, talvez vocês já ouviram falar no citalopram, né? Que é um remédio antidepressivo, e com a alteração dessa molécula se criou o escitalopram, né? Que é muito mais eficaz que o citalopram, porque se modificam as moléculas. E o nome da molécula é o nome do genérico, nós vamos ver. Né? Então, os genéricos que nós vemos na farmácia, esse é o nome da própria molécula. E os nomes de fantasia são os nomes que os laboratórios batizam para quando tem autorização para a utilização dessa molécula. Os medicamentos simulam ou estimulam a ação dos neurotransmissores. Então veja só que interessante. Por isso que nós, profissionais da neuropsicopedagogia, né, temos que entender de medicação e entender de neurotransmissores. Entender dessa questão neurocientífica no cérebro. Não é só de uma questão química, da abertura de canais de sódio, de potássio, de cloreto, que isso o curso de farmácia dá. Nós explicamos a ação da medicação de um viés neurocientífico, vendo o que essa medicação, essa droga no cérebro vai estimular, que tipo de neurotransmissor, e nós sabendo que tipo de neurotransmissor, sabemos que eles são responsáveis por comportamento, motivação, por foco, por concentração, por atenção, tudo isso que eu falei agora relacionado à aprendizagem, com certeza. Os medicamentos via orais são metabolizados pelo fígado, então por isso que eles têm um tempo para agir. Eles colocam na garganta e desce, vai até o fígado e é metabolizado por lá para entrar na corrente sanguínea. Os medicamentos sublinguais são muito rápidos, porque ele não precisa ser mobilizado pelo fígado. Ele tem veias embaixo da língua que direto entram na corrente sanguínea. Né? Vocês, por exemplo, que tomam um Rivotril, 20 miligramas para dormir, tem uma ação. Mas vocês aí que usam o sublingual quando estão nervosas, coloca embaixo da língua, na hora ele vai fazer o efeito. Por que ele vai fazer o efeito na hora? Porque como existem veias, vasos sanguíneos embaixo da língua e ele dissolve, ele entra diretamente no sangue. Por isso que uma pessoa, por exemplo, num quadro de pânico, quando ela está com aquela falta de ar, com aquela tensão emocional, que ela pensa que é um problema cardíaco, mas não é muito emocional, quando ela coloca um Rivotril sublingual 0,25 embaixo da língua, diretamente a ação dessa droga vai entrar na tua corrente sanguínea, vai no cérebro, potencializa o GABA e aí inibe o sistema nervoso, ela fica calma, fica relaxada. Então aquele quadro de ansiedade, aquele quadro de pânico se reduz significativamente com o sublingual. Então por isso que os sublinguais têm uma ação muito rápida, devido às veias que existem embaixo da nossa língua. E por isso que ele tem que ser colocado embaixo da língua. Se eu colocar em cima, não faz muito efeito. Tá? Nós temos 3 tipos de medicamentos muito interessantes, né? O primeiro medicamento é o de referência,
O laboratório, ele pesquisa uma série de vegetais, tira a molécula e tenta ver a ação que essa molécula vai fazer no cérebro para ver se dá certo. E às vezes é uma série de vegetais que nenhum dá certo. Tá? Aquele que dá certo, que por exemplo, buscou um vegetal, extraiu a molécula, sintetizou em laboratório, foi lá no cérebro e potencializou GABA, por exemplo, que nós vamos explicar já, ele é qualificado como ansiolítico. E aí faz-se um contrato com a Anvisa, tem um período de contrato com a Anvisa, e só esse laboratório vai poder utilizar essa molécula. Né? Ele vai lá e tem o direito autoral nessa molécula, e aí só ele vai usar. Quando esse direito autoral termina, os outros laboratórios vão poder usar essa molécula. Só que eles são os remédios genéricos e similares, tá? Os genéricos, ele usa a molécula, a mesma molécula, e os similares usam a mesma molécula também. Só que a grande diferença de um remédio original para um remédio genérico e similar não é a molécula, porque na caixinha está lá, cloridrato de alprazolam, 20 miligramas. Um genérico só diz assim, cloridrato de alprazolam, o original vai dizer frontal, né? E o similar vai dizer tranquinal. Só que todos são cloridrato de alprazolam. Se você olha na caixinha, parece que é a mesma coisa. A molécula é a mesma, o que diferencia um remédio é o excipiente. É o elemento que conduz essa molécula no teu organismo. Tá? Quando um laboratório pesquisa uma medicação, ele não se preocupa em gastar e tentar usar o excipiente mais eficaz, com menos efeitos colaterais. Nós vamos aprender daqui a pouco que não vá em qualquer receptor, porque senão vai dar muito efeito colateral. Os efeitos colaterais são na vesícula sináptica, nos receptores dos neurônios, são captados em todos eles receptores, em muitos receptores, e aí então vai gerar uma série de efeitos colaterais. Os melhores remédios vão ser da melhor qualidade, por isso que eles são caros. Os remédios mais baratos geralmente são feitos com pó de farinha, amido, e aí então ele leva a mesma molécula, mas não leva a mesmo excipiente. E às vezes então, por isso que ele fica mais barato. Porque se ele for levar o excipiente do remédio mais caro, ele vai ficar caro. Eu gosto sempre de dar o exemplo do perfume. Se vocês verem, por exemplo, um perfume La Vie de Belle feminino. O perfume La Vie de Belle, o original é R$600. Um perfume genérico dele, ou um camelódromo, é R$100. 100 ml. Se você sentir a essência do La Vie de Belle e a essência do genérico, ela é idêntica. Onde está a diferença? No elemento que faz a fixação. Se você observar, por exemplo, o La Vie de Belle é feito com óleo, onde você borrifa e esse óleo penetra no tecido epitelial e que mantém esse aroma. Um dia você toma banho, no outro dia você está com o cheiro ou na roupa, etc. e tal. Um perfume genérico, similar, ele é um perfume com a mesma essência, só que ele é feito com álcool, que é barato. Você borrifa, só que como esse álcool evapora muito rapidamente, o cheiro se dissipa muito rapidamente. Por isso que ele é só R$100 e o outro é R$600. Eu fiz essa comparação só para você conseguir observar que remédios, e foi o grande exemplo que eu falei bem no início, Concerta e Ritalina. Vocês viram que ambos, a molécula é metilfenidato. Por que a Ritalina dura 2 horas e o Concerta dura 8 horas? Pelos elementos que são feitos diferenciados e por isso que eles são caros. Continuando. O remédio também, principalmente os antipsicóticos, é muito importante isso, nós vamos abordar a posteriori com antipsicóticos, como proteção da integridade física e neurológica, que muitas mães não percebem isso, né? Quando nós trabalhamos antipsicóticos, estamos falando de neurônio dopaminérgico, dopamina, por isso que a criança fica dopada, né? E ela perde essa energia, porque ele vai trabalhar diretamente a musculatura. Então ela fica lenta, sonolenta. Nós vamos mostrar já essas vias dopaminérgicas no cérebro e entender. Por que proteção da integridade física? Porque a criança se morde, ela bate a cabeça na parede, ela se arranha. Se essa criança toma essa medicação e diminui essa ação motora dela, se ela for se morder, se ela for bater a cabeça na parede, se ela for se arranhar. Então esse remédio é proteção de integridade física e proteção de integridade neurológica, porque nós sabemos que uma das coisas que mais degeneram redes neurais são surtos psicóticos.
A criança nesse surto com essa eletricidade cerebral e com esse aumento dopaminérgico exacerbado, há uma degeneração gigante. Então, o grande segredo é tomar essa medicação para inibir esses surtos, para preservação das conexões e das vias do encéfalo inteiro. Uma coisa que eu gostaria, antes de iniciar, para ver todos esses neurotransmissores no cérebro, é falar que a ação, aliás, os comprimidos permitem o fracionamento. Muito interessante, são tópicos assim que às vezes passam despercebidos, né? Que um comprimido que tem uma linha no meio, ele pode ser fracionado, porque quando o laboratório faz, ele faz 1 miligrama de um lado, outra miligrama de outro, eu posso cortar. Se o comprimido for uma drágia, não tiver nenhuma linha, nem no meio, nenhuma cruz, esse comprimido não pode ser fracionado. Tá? Outra coisa, se nós amassarmos o comprimido, ele perde o princípio ativo, dissipa. É óbvio que tem situações de pessoas de idade que têm seríssimos problemas de deglutir e não existe líquido, não existe gota. E aí, então, até o próprio médico disse, olha, a senhora amassa, põe no pão, ou a pessoa é resistente, põe na sopa, etc. Mas o remédio não é para ser feito isso. Né? Se fosse para amassar, ele vinha em pó. Né? Outra coisa, não se tira do invólucro, porque nós vamos colocar aqui que lugares quentes e umidade dissipa o princípio ativo, essa molécula é evaporada. Às vezes só fica o pó de farinha. Então, esses organizadores que eu coloco aqui são importantes para a pessoa que esquece. Mas corte com o invólucro, porque se eu tirar o organizador de segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado, quando eu tomar de segunda e for tomar no domingo, de 20 miligramas tem 2 miligramas. Senão o remédio era vendido a granel. Né? O remédio é vendido 1 a 1, ele é a vácuo, porque não tem para proteção contra a umidade e a claridade. Eu acho interessante, às vezes você manda manipular e o cara põe um sachêzinho, né? Aquele sachê é especial para chupar todo o líquido, que daí a umidade fica no sachê. O que as pessoas fazem? Jogam fora o sachê. E aí o remédio então de 30 miligramas, 20 miligramas, 10, fica com 5, 2 miligramas. Porque o remédio não evapora. Se você pegar um remédio que tem uma validade de 2 anos, se você pegar daqui a 4 anos, você vai ver o remédio inteiro, o pó de farinha está ali intacto, mas a molécula se dissipou. Então de 20 miligramas ela até pode ter 2 microgramas. Você vai fazer mal o remédio? Não, só não vai fazer bem. O remédio não vai apodrecer. Então, por isso que tem que cuidar muito de caminhar com remédios de bolsa, com sol, com claridade, armazenar em casa. Fale para a avó, vou armazenar. Às vezes aquela senhora deixa, tem pessoas que guardam na geladeira. Claro que existem antibióticos que tem, mas remédios para transtornos mentais não. Que guardam no banheiro, onde existe mais umidade possível. Quando você toma um banho agora no inverno, aquelas gotículas é umidade. Vai dissipar todo o princípio ativo. Tá? Deixa numa gaveta com sol batendo. Então ele tem que ficar lá. Se você vir numa farmácia, os remédios originais, eles são guardados lá no armário, para não pegar umidade, não pegar claridade. Então é muito importante nós sabermos disso. E até mais uma vez, para ver a questão do genérico, genéricos e similares ficam ali pela frente, enquanto os originais estão guardados lá atrás. Não é só para assalto não, porque senão vem com uma arma ou de madrugada e assalta a farmácia. É porque a preservação, quando chega o caminhão dos remédios originais, rapidamente, esse caminhão é climatizado, os remédios são levados lá para trás, num armário que não pode nem ter lâmpada em cima do armário, porque essa claridade dissipa princípio ativo. Mais uma vez, não deixa inoperante o remédio não, só que perde-se, a molécula vai se dissipando, então 20 miligramas dela vai ficar só 10 miligramas, 5, e às vezes você está tomando um remédio mesmo original, mas armazenado errado, não vai ter essa qualidade toda. Os ansiolíticos vão trabalhar diretamente a ligação do receptor GABA, quer dizer, quando você toma um ansiolítico, ele vai no cérebro e potencializa esse GABA, através desses transportadores aqui, eles são jogados na vesícula sináptica e são absorvidos pelos receptores GABA, que são sintetizados do glutamato. Recebendo o GABA sendo potencializado, ele vai diminuir a velocidade elétrica, e eu vou ficar completamente mais lento, vou ficar mais tranquilo. Né? Porque veja só que interessante, né? Essa tensão emocional muito grande, muito tenso, além de eu ficar muito agitado, não conseguir dormir, vai dar dores musculares, vai dar contrações, porque eu estou muito tenso. Se eu estou mais relaxado, por isso que às vezes um relaxante muscular também te ajuda na sonolência, porque o coração também é um músculo, oxigena menos. Às vezes tem pessoas que tomam até relaxantes musculares para dormir, não tomam ansiolíticos, né? Mas os ansiolíticos vão mexer com um neurotransmissor só. O ansiolítico não vai mexer com dopamina, endorfina, acetilcolina, noradrenalina, não. Eles vão mexer, vão potencializar o GABA. Então, por isso que o primeiro remédio que o médico dá, hoje nós sabemos, a medicina compactua com isso, né? Que a única coisa que pode fazer nós descompensarmos
é se nós não dormirmos. Então, o médico, no primeiro momento que ele vê que você está com insônia, ele vai te dar um ansiolítico, porque nós temos que dormir para que haja esse relaxamento. E nós vimos também esse dormir pela questão da memória, né? A memória se consolida em 2 momentos, no sono e na repetição, né? No sono, quando o cérebro se desconecta de todos os sentidos no sonho REM, há uma consolidação da memória. E na repetição, eu sempre gosto de dizer isso, não precisa estudar muito, pode estudar pouco, mas todo dia. Não tem que dizer, filho, vai estudar porque tem prova. Essa é a maioria das mães fazem. E ele só vai fazer isso, vai estudar para prova. Não, tem que dizer, filho, vai estudar porque hoje teve aula. Se todo dia a criança retomar o seu conteúdo, ela consegue consolidar essa memória, fixar e aprender. Então, é muito importante que nós saibamos isso. Agora, muitos remédios prejudicam no sonho REM. Você dorme, mas não há essa consolidação da memória. Por isso que remédios, muitos anos usando ansiolíticos, você vai ter perdas da memória de curto prazo. As informações que estão preservadas, elas não são perdidas, mas as informações... Então, por isso que se eu tomo um ansiolítico muito tempo e estudo, que é aquela informação nova, eu não consigo fixar, porque eu vou conseguir dormir. Esse remédio vai ter uma indução de sono, mas não vou consolidar a memória, porque eu não chego a sonho REM. O receptor GABAérgico, então, permite a entrada de cloreto. Quando esse remédio é tomado, o cloreto entra na célula e quando entra o cloreto na célula, há uma inibição do sistema nervoso, porque ele é um remédio que é inibitório. Tá? Com isso, ajuda a inibição do sistema nervoso. Eu botei alguns exemplos aqui. Alprazolam, que é o nome da molécula frontal, é original. Clonazepam, que é o mais conhecido, né? O Rivotril mais conhecido. Né? É o remédio que hoje, que mais fácil, se qualquer um de nós hoje formos ao médico e dizer, doutor, não estou dormindo, estou muito nervoso. A gente dizia nervoso, né? Antigamente a palavra nervoso não existe mais isso, né? Vem de nervos. Dá um calmante. Hoje é tudo ansiolítico, a pessoa não está nervosa, ela está ansiosa. Não dá um calmante, dá um ansiolítico, não é verdade? Então, por que o Rivotril hoje é um dos remédios mais utilizados? Primeiro, porque o Rivotril, ele tem comprimido. Mas eu não posso engolir, doutor, tem gotas. Né? Ótimo. Mas o Rivotril é barato, porque o Rivotril, se vocês não sabem, uma caixinha de 0,25 sublingual é R$5. Né? Qualquer em qualquer estabelecimento se compra, mesmo uma farmácia cara, uma farmácia de uma pessoa muito humilde, quando chega o representante, ele pede o Rivotril porque é baratinho. Nunca tem um atestado de óbito, morreu porque tomou o Rivotril. Né? Mas eu não posso engolir, não, eu queria um remédio só para quando eu ficar tensa, tem o sublingual. Então, mas criança pode tomar? Claro que tem. Antigamente, crianças que tinham epilepsia antes de pacote, antes de carbamazepina, Tegretol, se dava Rivotril, além de se dar o alprazolam, se dava o diazepam para as crianças, dava Rivotril em gotas, então é como se fosse pediátrico. Então por isso que o Rivotril hoje é muito difundido, é um remédio barato e é original do alprazolam, Rivotril. Né? Promazepam, que o nome de fantasia é Lexotan, é um dos mais potentes medicações ansiolíticas, né? Para pânico. E é normal até que o médico receite 9 miligramas diárias, mas pode chegar até 36 miligramas para inibição de suicídio, etc. E nós temos o diazepam, que o original é o Valium, né? O diazepam tem uma diferenciação fantástica. Tem o diazepam injetável. O Rivotril não conseguiu, o laboratório do Rivotril não conseguiu fazer injetável, ele fez sublingual, que é menos evasivo, né? O diazepam já tem o injetável. Tá? Aqui, então, é a ação então, do ansiolítico, movimentando, potencializando só um neurotransmissor, que é o GABA. Ele potencializando o GABA, inibe o sistema nervoso, as conexões vão ficar mais lentas e eu vou ficar mais relaxado. Vou conseguir dormir, vou ficar mais calmo, vou respirar mais tranquilo, vou ficar mais sonolento, né? Por isso que quando se toma um Rivotril, é interessante que não se utilize, trabalhe com máquina de corte, dirigir, tudo isso prejudica porque tira o reflexo. Veja, relaxante muscular, eu perco a movimentação dessa questão reflexológica, fica mais lento a minha musculatura, tá bom? Outro remédio interessante são antidepressivos. Poxa, é muito interessante, nós temos uma série de tipos de antidepressivos que está muito comum. Hoje, se vocês não sabem, 80% de professores já tomaram antidepressivos ou ansiolíticos, porque tanto ansiedade como depressão, o primeiro sintoma é insônia.
E 80%, eu como pesquisador de fármaco, trabalho com saúde mental do professor, eu posso dizer que 80% dos professores têm insônia. Insônia não é só não dormir, né? Insônia é ir para a cama às 11 e acordar às 2 e não dormir mais. Ir para a cama às 11, mas conseguir dormir às 2 e acordar às 7. Ou ir para a cama às 11 e acordar meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então isso é insônia, tá? Não pensem que não é não dormir. Insônia é não conseguir dormir, porque a Organização Mundial da Saúde estabelece como saúde mental um período de 7 a 9 horas de sono ininterruptos. E infelizmente, pelas preocupações, pelo estresse, pelas situações que nós estamos passando hoje, e essa Covid-19, que fez a gente ficar em casa, que é em confinamento, está alterando totalmente o nosso relógio biológico, né? Porque agora a gente não tem mais hora para levantar, para dormir, etc. Isso está prejudicando significativamente. Além da emoção. Falei para vocês que mobiliza um circuito hormonal de 5 trilhões de células, então isso pode também prejudicar no nosso sono, trazer uma insônia. Nós temos vários tipos de antidepressivos, vou citar alguns aqui. Primeiro, o ISRS, que é o inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Esse é um antidepressivo, um dos mais modernos, mais comuns. Né? Não posso dizer modernos não, porque a fluoxetina foi um dos primeiros, né? Mas se vocês não sabem, o Luvox foi o primeiro. Né? Se diz que é a fluoxetina porque ela é americana, mas o Luvox é europeu, na Suíça. Ele foi o primeiro remédio a ser sintetizado como um inibidor de recaptação de serotonina. Como é que isso ocorre? Né? Aqui nós temos o triptofano, que através de uma enzima, a triptofano hidroxilase, ele vai se transformar em serotonina. Então, a serotonina, essa vesícula sináptica aqui, ela libera neurotransmissores, eles vão ficando aqui, só que existem vários receptores de neurotransmissores aqui. Eles saem e ficam na vesícula e voltam para a fenda sináptica. Esse remédio faz com que ela inibe esse retorno para a fenda, retorno para a vesícula, ficando mais tempo na fenda. Só que, na realidade, ele não é tão seletivo assim, não. Porque se ele tem vários receptores, se ele entra em todos os receptores, ele vai desenvolver muito mais efeito colateral. Se ele seleciona receptores específicos, ele só vai trabalhar insônia, porque cada receptor tem uma relação aqui com insônia, outra com humor, outra com bem-estar. Então, se eu deixar ele mais tempo na fenda sináptica, a quantidade de serotonina melhora o meu quadro de depressão. Tá? Então, por isso que eles são inibidores seletivos, eles não ocupam todos os receptores, só alguns. Por isso que os efeitos colaterais de uma fluoxetina, ele é menor do que um tricíclico, como uma amitriptilina, uma imipramina, que nós vamos ver depois. Tá? Segundo quadro é duais. Veja que interessante, duais são inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Lembra da serotonina de alegria, de apetite, mas a noradrenalina também, de humor, de bem-estar. Então, eles ajudam a inibir a recaptação desses neurotransmissores, deixando que ele fique mais tempo na fenda e aí eu fico melhor. Porque o que acontece? Os neurotransmissores são liberados na vesícula, são absorvidos e rapidamente eles retornam para a fenda sináptica, para a vesícula sináptica. Se eu eliminar, se eu segurar, fechar essa entrada e essa entrada aqui, eles vão ficar mais tempo na fenda sináptica. Ficando mais tempo, eles são mais absorvidos pelos receptores pós-sinápticos, né? Porque nós temos os inibidores, os transportadores aqui, pré, e os receptores pós-sinápticos. Né? Continuando. Continuando. Nós temos os tricíclicos, esses são os mais antigos, esses sim. E é por isso que eles têm mais efeitos colaterais, né? Porque eles vão trabalhar 3 anéis de carbono e eles vão agir em praticamente quase todos os receptores aqui. Então os efeitos colaterais são maiores, mas eles são bem eficazes também. Nós temos os inibidores de noradrenalina e dopamina, olha só o Elbutrin, que era a bupropiona. A bupropiona que muita gente, a pesquisa foi feita como antitabagismo, né? E eles tomaram então esses remédios, eles foram usados hoje para depressão, porque eles mexem diretamente com noradrenalina e com dopamina, que dá disposição física, né? Energia na pessoa. Só que eles têm um problema de ser cardíaco, né? Nós temos os antagonistas receptores de alfa-1 adrenalina,
inibidores de captação de serotonina, Donarim. Então esses remédios Donarim também, eles são antagonistas de receptores de alfa-1 adrenérgicos. Tá? Então eles vão agir na recaptação de serotonina, mas vão potencializar, então quer dizer, eles vão ajudar a excitar mais essa área da adrenalina. E esses são inibidores monoaminoxidase aurorix moclobemida. O que é? Quando ele chega aqui, olha que interessante, né? Você tomando esse remédio, o moclobemida, ele libera a serotonina, essa serotonina passa aqui nessa entrada da vesícula sináptica e ela é eliminada por um ácido chamado monoaminooxidase. O que esse remédio faz? Ele elimina a ação desse ácido, e aí o que acontece? Essa serotonina, ela entra e fica novamente aqui. Ela não entra, porque o que acontece? A serotonina vem, ela é dissipada, ela se dissipa para se formar mais serotonina. Se eu elimino a ação dessa monoaminoxidase, ela não é dissipada e então a serotonina entra e já fica inteira e já é liberada novamente. Então ela vai ajudar na inibição dessa monoaminoxidase aí. Então é um tipo de medicação que acontece, mas todos são importantes para potencialização e produção de serotonina, e alguns vão mexer com noradrenalina e outros vão mexer com dopamina. Vamos fazer só uma revisão aqui para que a gente entenda por que os ansiolíticos mexem com serotonina. Por quê? Porque quando nós estamos deprimidos, a nossa emoção já é prejudicada. A nosso humor, bom dia só para você, meu humor já está para baixo. A minha ansiedade é 1000 e a minha insônia é. Então já é um quadro cruel, né? Às vezes eu engordo demais porque eu como demais, e às vezes, por isso que quando eu tomo uma fluoxetina, às vezes eu posso até emagrecer. Ela não foi feita para inibição de apetite, mas como ela vai mexer diretamente com serotonina, ela regula esse apetite, e muitas pessoas que tomam fluoxetina emagrecem, né? Só que tem um prejuízo na perda da libido, tá? Ajuda na irritabilidade, por isso que quem toma fluoxetina fica mais calmo, mais tranquilo, menos irritado, e aqueles pensamentos obsessivos de morte, etc, tal, vão se dissipando, né? Quando os que mexem com noradrenalina também melhoram o humor e a ansiedade, dão disposição nas pessoas, porque uma pessoa com uma ansiedade moderada para severa, ela não tem a energia para fazer. Vamos passear, mãe? Ai, vão vocês. Vamos para a praia? Ai, eu vou ter que tomar banho, me depilar, vão vocês. Vamos no shopping? Agora ninguém pode ir, nós estamos em pandemia. Mas vão vocês. Então, quer dizer, a pessoa nunca está... vamos, espera aí que eu vou tomar um banho. Vamos. Não, a pessoa não tem. Então, esses remédios vão oportunizar a dar a disposição, a dar vontade das pessoas fazerem, né? E uns vão mexer até com dopamina, né? Que vai ajudar na motivação, na atividade motora, no comportamento. Então, vejam só a importância dessas medicações no cérebro, tá? Regulando isso, né? Porque uma patologia é uma desregulação de neurotransmissores. Por isso que nós temos que entender disso. Isso é o viés neurocientífico. É entender que quando esses neurotransmissores estão desequilibrados, vai desencadear comportamentos cruéis para as pessoas. Diminui a qualidade de vida, diminui a atenção, concentração, humor, né? A própria ansiedade aumenta. Então, vários comportamentos completamente ruins. Vamos ver agora as vias dopaminérgicas, para vocês entenderem como é difícil uma medicação, né? A via mesocortical, se diminui a dopamina nessa via mesocortical, nós vamos notar aqui, vou mostrar para vocês aqui em vermelhinho, né? Ela vai desde a área tegmental ventral até aqui o córtex frontal. Quando se diminui a dopamina nessa região, se você toma uma medicação, vamos dar um exemplo lá, um Aldol, vamos dar um exemplo de um Meleril, um Neuleptil, uma quetiapina, um risperidona. Quando você toma esse tipo de remédio, ele vai gerar a diminuição da dopamina, porque o que é um surto? Aumento da produção dopaminérgica. Então, quando a dopamina está muito alta, o surto é notório que acontece. Então, o médico dá esse remédio que reduz essa quantidade dopaminérgica para a criança não surtar. Isso está protegendo a integridade física, que morde, bate a cabeça na parede, ela não tem força física para se autoflagelar, e proteção da integridade neurológica. Perfeito. Só que se diminuir isso aí, vai gerar o quê? Uma apatia, diminuição do afeto, isolamento social, a criança fica parada, apática, tola, né? Olhando para o lado, às vezes catatônica. Diminuindo a dopamina também vai mexer diretamente com a via mesolímbica,
Por quê? Porque aí sim é favorecimento. Quando eu falo em via mesolímbica, se vocês olharem aqui em verdinho, ela vem desde aqui da área tegmental ventral até o núcleo accumbens. Então, dessa área aqui chama-se via mesolímbica, no caso do sistema límbico. Alta produção de dopamina é delírio e alucinação. Então, por que o médico dá um antipsicótico? Porque um surto vai gerar essas alucinações, esse delírio. Se ele toma um antipsicótico, diminuindo a dopamina ali, você acaba com o surto e acaba com a alucinação da criança. Porque às vezes é necessário. Tá? Ela fica escutando vozes, escutando vultos, vendo vultos, escutando vozes. Então essas alucinações, esses delírios, são reduzidos com a diminuição da dopamina. Então veja que interessante, diminui a dopamina, acaba com o surto, mas em compensação gera uma apatia, uma inoperância da criança. Na via nigroestrial, que ela vem desde aqui, né? A nigroestrial pretinha aqui, desde a substância negra, que pode chamar substância nigra também, até o estriado, se você diminui com um antipsicótico, ele vai gerar sintomas motores, tremores, andar duro, curvado, então pode gerar aqueles tremores de mão. Então tudo isso é consequência da diminuição dopaminérgica, mas o médico às vezes tem que diminuir porque ele tem que inibir o surto para que a criança não tenha alucinação, né? E na última, a via túbero-infundibular, ela diminuindo a dopamina e a túbero infundibular, ela vem essa azul, bem pertinho aqui da amígdala, né? Ela vai gerar lactação. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, né? A experiência, como é que faz a coisa. Esse tempo eu estava dando uma aula e uma menina disse, professor, eu trabalho na PAI, né? Que criançada porca, porque a gente suando o nariz, correndo, tossindo. Eu digo, pera lá, muitos antipsicóticos diminuem as resistências. Então, a imunidade da criança fica muito baixa. Criança que toma antipsicótico é muito fácil adoecer, muito mais fácil. E segundo, lactação. Professor, eu acho que tem uma menina lá que ela está grávida, porque ela aperta no peitinho e sai leite. Esse colostro, essa lactação anormal, é por causa da ação na prolactina. Então, até em meninos, se apertar no peito, sai leitinho. Então, é muito importante, veja que bacana o saber, né? Eu acho fantástico, né? O que é ignorância? É burrice? Não, é desconhecimento. Quando nós temos esse saber, nós sabemos identificar e trabalhar melhor. Uma criança que toma um antipsicótico, é notório que ela vai ficar doente mais fácil que as outras. As bactérias do vírus estão no ar. Então, por isso que numa PAI, as crianças vão estar esturrindo, tossindo, espirrando, ficando gripadas mais fácil, vão mais para pediatra. E não é um desleixo da família, absolutamente. Porque vai diminuir a imunidade. E se por eventualidade acontecer a produção de leite pela ação da prolactina, também é efeito colateral do antipsicótico. Então vejam que interessante, né? Continuando. Nós temos antipsicóticos de primeira geração, que são os mais antigos, né? Onde eles vão agir só no receptor D2, que é de dopamina, né? Que é o Aldol. Por isso que o Aldol, tomando muito tempo Aldol, o cara sai lá porque nem mal de Parkinson. Se uma pessoa fica internada 30 dias no hospital psiquiátrico com Aldol injetável, ela sai de lá inteiramente trêmula, porque esses efeitos S-piramidais são notórios porque são remédios de primeira geração. São muito eficazes, né? Tiram toda a energia, ajuda ela a não surtar, mas só que vão ter completamente efeitos colaterais enormes, né? O haloperidol, que é o Aldol, a copomazina, que é o Amplictil, que tem injetável, né? Com muito mais efeitos colaterais, podendo provocar enrijecimento de músculo, contração de face. Às vezes a contração de face é efeito colateral dentro do psicótico. Pode ser Tourette também, mas aí às vezes tem invocação de som, e pode ser um tique. Tá? É por isso que nós temos que ter esse entendimento para não julgar antes de saber. A percepção nossa e o nosso saber ajudará muito essas crianças aí, tá? Necessidade de ficar mexendo a perna, fica balançando a perna, é interessante porque é um paradoxo, né? Se esse remédio foi para conter esses movimentos, como é que vai dar agitação na criança? Se ele é um remédio para agitação. Geralmente antipsicótico é para controlar agitação, inquietação, irritabilidade. Então tudo isso, os remédios tiram todo esse tipo, que geralmente uma criança com espectro autista, esquizofrenia, com o antigo debilidade, elas são agitadas, são agressivas, agressividade também. E esse remédio gera, então, uma agitação, né? E a redução de células de defesa, para que vocês entendam e não esqueçam que
a imunidade dela vai ficar baixa. Uma vez uma menina também criticou, professor, que mães relaxadas é pai, né? Poxa, a criança é doentinha, já tem esse problema mental e ainda vive doente, vive no pediatra, que mãe relapsa. Não é esse relapso, não. É entender que remédios antipsicóticos reduzem significativamente glóbulos brancos e isso a tua imunidade fica baixa. Agora tem os remédios atípicos de segunda geração, que tem muito menos efeito colateral e vai mexer, além de dopamina, serotonina. Por isso que muitas crianças, às vezes, com desânimo, etc., às vezes o médico dá uma quetiapina, dá uma risperidona. E nem sempre, porque ela toma essa quetiapina e risperidona, ela tem, talvez, uma esquizofrenia ou um transtorno espectro autista. Tá? Só que saber que os remédios mais novos, como risperidona, quetiapina, são remédios já de segunda geração. Lá na vesícula sináptica, eles vão mexer não só com os receptores D2, que são de dopamina, mas também com 5-HT2, que é de serotonina. Tá? Psicoestimulantes. Esses sim são a chave hoje, os remédios mais usados na escola, para nós, para os nossos alunos. Né? Que aqui está a Ritalina, aqui está o Concerta, aqui está o Venvance, né? Que são a última geração aí de remédios que são tomados em sala de aula. Quando eu falo em psicoestimulante, a ação é em dopamina e noradrenalina no lobo frontal. Tá? Nós sabemos hoje que a maioria das crianças com déficit de atenção são falhas de neurotransmissores, não se sabe quais são, mas esses remédios são muito eficazes, né? Porque eles vão trabalhar a dopamina com atenção, comportamento, motivação, né? Isso é muito importante. Com noradrenalina, que eles vão trabalhar com foco, vão trabalhar com também atenção, que isso que as crianças não têm. Né? Ele bloqueia então a transmissão de dopamina e com isso então ela sobra mais a dopamina na fenda. Ele bloqueia o transmissor de dopamina e a dopamina fica mais na fenda sináptica. Ajuda na desatenção, inquietação e impulsividade. Tá? O remédio mais utilizado hoje é o metilfenidato, que é o Concerta, que é o original, e o Venvance é a indexanfetamina. Só uma dica para vocês. Hoje nós sabemos, as evidências mostram que crianças que nascem com a predisposição à esquizofrenia, uma das grandes medicações que pode ser um psicoestimulante para isso, ou um desencadeante, é a anfetamina. Então temos que cuidar muito, porque crianças que têm predisposição à esquizofrenia e que tomam metilfenidato, Concerta, ou Ritalina, ou Venvance, esse metilfenidato, esse Venvance, esse Concerta, eles são os desencadeantes para a esquizofrenia. Mas óbvio que tem que ter uma predisposição. Por quê? Porque a anfetamina é um psicoestimulante fortíssimo para desencadear esquizofrenia. Bem, gente, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Gostaria de convidar vocês a verificarem o site, tanto da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, como o site do Sensupeg, e verem a matriz curricular do curso. Nós, a sociedade, indicamos o Grupo Sensupeg porque ele trabalha inteiramente a matriz curricular que nós determinamos. Além de tudo, eu sou um professor com direito autoral nessa disciplina e eu trago para vocês em PDF 4 livros importantíssimos para entender fármaco. Eu trago para vocês o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, onde que qualquer neurologista e psiquiatra, para laudar uma criança, ele baseia-se no DSM. Não existe um outro compêndio regulamentador disso. Esse DSM é feito pela APA, Associação Americana de Psiquiatria, e lá então estão características, quadro clínico, diagnóstico, prognóstico, que ajudam muito nós termos a noção, não para entender e rotular a criança, ou melhor, perdão, não para rotular a criança, saber qual é a patologia, porque hoje não se fala patologia, tem o CID, mas para saber como intervir nessa criança com essa patologia. Trago para vocês o segundo livro, que eu gratuitamente, quem faz o curso, que é o livro do Paulo Dalgualarrondo, que é o livro Semiologia da Psicopatologia e Transtornos Mentais. Esse livro mais usado na medicina e na psicologia hoje, que também fala sobre diagnóstico, prognóstico, quadro clínico. Vocês vão ter todo um conhecimento do transtorno mental e que é muito importante que nós saibamos o que acontece no cérebro das crianças que têm esse transtorno mental e como isso pode ser trabalhado. O problema de intervenção também é muito interessante. Trago para vocês o livro do Roberto Lente, 100 bilhões de neurônios? É a pergunta que ele faz. Esse livro também traz te oportuniza a ter todo esse conhecimento da neurociência, é bem detalhado, um livro de 700 páginas que te dá
uma grande noção desse entendimento. E trago o livro do Stahl, a última edição, que é Bases Neurobiológicas da Psicofarmacologia. Tá? Convido então vocês mais uma vez a verificar esses sites aí da Sensupeg, do Sociedade, e só quero desejar a vocês muito sucesso, muita saúde e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.